Então fala pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valina, sou profissional de investimentos Ambima e no vídeo de hoje a gente vai falar e trazer um quadro aqui no canal que eu chamo de desafio de análise, onde eu trago uma empresa aqui para você e a gente analisa ela destrinchando vários pontos sobre ela diferentes. E a empresa de hoje é a Azul Aviações. Então a gente vai falar tudo sobre a empresa, contar várias coisas que você tem que saber sobre o setor da empresa, sobre os números dela, como é que ela funciona, resultados. Isso aqui vai ser bem interessante para a gente entender se futuramente você quiser investir na Azul, ou se você já investe na empresa Azul, se você vai desfazer a posição ou então até investir mais se você gostar do que eu vou falar aqui. Então, sem mais delongas, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí se você investiria ou se você investe nas ações da Azul, ou se você vai vender as ações, que a gente vai conversar aqui também. Então bora lá, roda a vinheta. Então, para a gente começar a entender, a Azul Aviações é uma das maiores empresas de aviações comerciais aqui no Brasil, né? Quando fala aviação comercial, porque ela leva pessoas, então ela não é focada em transporte de bagagem, por exemplo. A maior receita dela vem de levar pessoas, né? Em voos nacionais que a Azul faz, por exemplo. É uma empresa low cost que a gente fala, né? Ela tem um baixo custo para as pessoas comprarem uma passagem aérea, diferente de uma empresa internacional, onde você faz viagens mais longas, ou então tem uma questão ali de mais luxo também no voo. A Azul não, a Azul ela trabalha basicamente com uma classe mais baixa, ou seja, ela tem custo muito menor, digamos assim, para você comprar uma passagem no voo nacional da Azul, por exemplo. Isso faz também que a empresa trabalha com cadeiras selecionadas, cadeiras aí às vezes mais aleatórias, que você não consegue escolher a cadeira, simplesmente você paga e a cadeira é escolhida automaticamente. Tem vários outros fatores que uma empresa de low cost da aviação faz, comparada a uma empresa mais de alto custo, de uma alta renda, podemos dizer assim. O legal de destacar da Azul é que a Azul entrou num setor já muito dominado. Ela entrou num setor que antigamente a Gol e a TAM, né, hoje a Latam, dominavam há muito tempo já o setor. Então essa questão do low cost, onde a aviação de voos nacionais era dominada por duas empresas, a Azul conseguiu entrar nesse mercado e ainda assim ganhar bastante espaço nessa parte por alguns fatores que ela veio desenvolvendo. Então a Azul ela veio nos últimos anos apostando cada vez mais nas aeronaves de pequeno porte. A coisa que ela fez para ela conseguir ainda assim adentrar o setor é colocar aeronaves de pequeno porte comparado à Latam e à Gol, por exemplo, que são aeronaves que comportam muito passageiro e tem um custo muito maior, e assim elas têm que cobrar mais caro também na passagem para manter esse custo pareado, digamos, com que a empresa lucra. A Azul não, a Azul colocando um avião menor, ela consegue sim colocar a passagem para a pessoa muito menor. Isso faz ela atrair cliente, fidelizar o cliente e tudo mais. Isso aqui é bem importante para a gente entender sobre a empresa. Então a gente fala que o custo operacional da empresa desceu nessa questão e ela conseguiu cobrar muito menos na passagem. Uma coisa legal de falar da Azul é que ela tentou encaixar rotas no Brasil e achar rotas também que não tinham tanta exploração assim. Então cidades pequenas e cidades que as pessoas não viajavam tanto assim, ela conseguiu achar uma rota, barateando cada vez mais o custo dessa rota também. Isso faz que a empresa ela ganhe cada vez mais mercado e cada vez mais clientela também vá adquirindo da empresa, né? Apesar de no setor da aviação hoje nacional as pessoas elas não escolhem pelo gostar de uma empresa ou gostar da outra empresa, sim pelo custo ser menor, né? Então se a gente vê a Gol negociando uma passagem muito mais barata do que a concorrência, você vai acabar optando pela Gol, dificilmente você vai pagar pela Azul, pela Latam, só porque você gosta muito daquela companhia, até porque a diferenciação é bem baixa em relação uma à outra. A Azul ela tem toda uma forma de achar rotas que a concorrência não chegava, para ela conseguir adentrar cada vez mais o mercado dessa forma. Legal de falar da Azul é que mais ou menos quando ela começou sua operação, em cerca de 2 anos ela já tinha feito mais de 2 milhões de passageiros, né? Ela já tinha transportado 2 milhões de passageiros com essa estratégia que ela conseguiu fazer. Legal que não só a Azul é uma única empresa, mas ela também comprou outras empresas, né? Em 2012 ela adquiriu a Trip e adquiriu a Tuk Taxi Aérea. Então são duas empresas de voo pequenos, né? Voos mais particulares, quando você vai fazer uma rota que não é focada ali nos grandes centros, nas capitais, você vai fazer uma rota menor. Ela também trabalha com esse tipo de voo mais exclusivo, né? Para uma pessoa que quer pagar para ter um voo ali, digamos, com a sua família, ou então com seu parceiro. E a partir disso ela também entra nessa fatia de mercado que a concorrência não pega. Se a gente falar sobre a estrutura societária da empresa, é bem interessante falar que hoje a empresa ainda assim ela tem a maior sociedade, né? A maior estrutura societária pelo próprio dono, né? Fundador da empresa, que é o David Gary Newman. Tem uma participação de 67% da empresa, né? O sócio majoritário. Outra participação vem da Trip, que é 22%, e a Trip Investimentos também, que
que é de 9%. Aí você deve estar perguntando, Lucas, mas de onde que vem então os acionistas da empresa, né? A gente vai investir na empresa. É que eu acho uma coisa bem ruim já da empresa para destacar, é que ela só vende ações preferenciais no mercado. O que é isso, ações preferenciais? É quando a empresa ela pega uma ação, ela não quer diluir a controladoria da empresa, então ela não quer que os seus sócios, os acionistas, percam o controle de poder da empresa, né, de volta e tudo mais, porque quando a empresa ela lança no mercado as suas ações, ela tem que vender uma participação dela e com isso ela abre mão também do que ela controla na empresa, né? Quando ela lança ações preferenciais no mercado e não ações ordinárias, as preferenciais têm final número 4 como característica, ela está fazendo isso de uma forma de diluir a questão do controle da empresa e os acionistas, já que existem há muito tempo na empresa, não perderem esse controle. Isso para mim é muito ruim, né? Porque quando você quer investir numa empresa como a Azul, por exemplo, você quer se tornar sócio e ter poder futuramente, digamos, de você ganhar um capital igual os sócios majoritários ganham, de você futuramente, quem sabe, acumular tanto capital e poder votar, tem que ser impactante a partir disso. E quando a empresa vende só ação preferencial, ela faz dessa forma. Para mim, eu já perderia todo o interesse de investir na empresa por ela ter somente ação preferencial. Uma coisa legal de destacar na questão da própria Azul, quantidade de voos que ela faz, ela é uma empresa muito focada antes da crise, né? Ela era muito focada na questão corporativa, né? Então, voos corporativos nacionais de pessoas que iam fazer viagem a trabalho era a maior parte de receita da Azul e ela tinha pouco espaço assim para lazer. A partir da crise, a gente vê que a empresa dominou muito mais a questão do lazer e muito menos a questão do trabalho. Isso foi uma coisa que reduziu bastante a questão do lucro da empresa, da receita que entrava para ela. As pessoas que vão a lazer, elas têm uma quantidade muito menor de voos por hora do que uma pessoa que vai a trabalho, né? Que trabalha, digamos, indo fazer esses voos nacionais. Então a empresa perdeu bastante com isso. Vem se recuperando aí nos últimos meses, mas ainda assim é uma parcela bem pequena para ela comparado ao que era antes da crise, o que faz de fato a empresa ganhar bastante dinheiro, esses voos mais corporativos. Legal falar que as rotas domésticas da Azul, ela assim é a maior do setor, né? Hoje ela se tornou uma questão muito forte do setor, apesar dela já entrar no setor já consolidado pela concorrência, mas hoje ela tem uma rota muito grande e expansiva, né? Hoje ela domina muito mais o setor comparado às concorrências, então ela consegue fazer muito mais voos nacionais, podemos dizer assim, em mais rotas, levando mais pessoas, e isso é bem importante também para a gente destacar da empresa, ponto positivo. Só que eu acho que o ponto fraco da empresa vem realmente quando você olha o número da empresa. Não adianta você só olhar a empresa, mas não olhar ela como ações, né? Não olhar ela com os números, a contabilidade dela, que a contabilidade é a alma do negócio de qualquer empresa. Então, se a gente olhar os números dela, a gente vê que a própria receita caiu muito, né? A receita veio caindo, então a gente vê que ela chegou num pico ali mais ou menos em 2019, em 11 bilhões de receita, caindo para 2020, um setor bem afetado a partir da crise, essa questão de pessoas não estarem viajando. A receita caiu mais de 50%, então é uma coisa bem preocupante. Sofreu muito, né? Muitos poucos voos, tudo com tudo fechado, então acabou que impactou bastante a empresa. Se a gente olhar a parte do lucro agora, a gente vê que a empresa dificilmente tem um lucro positivo, né? Um prejuízo há 3 anos, muito antes da crise, ela já tem esse prejuízo operacional, então isso aqui é bem complicado. Você pode perguntar, Lucas, mas em 2017 ali tem um pequeno lucro, por que isso aconteceu? Porque em 2017 a empresa fez um follow-on. Follow-on é quando a empresa pega ações dela, vende mais ações no mercado para captar mais caixa, digamos assim. Então, como ela vendeu ações no mercado, ela captou mais caixa e a partir disso ela conseguiu ter um lucro positivo assim. Só que ela não vai fazer isso todo ano. E ano que ela não faz isso, ela acaba tendo prejuízo operacional. Isso reflete tanto na margem líquida da empresa é negativa, a rentabilidade da empresa também é negativa, o que é bem complicado, podemos dizer assim, a empresa não dá lucro. A empresa que não dá lucro é fadada a dar falência algum dia. A gente vê que a dívida da empresa na crise aumentou muito, né? Saltou, é uma dívida bem controlada, né? 0,7 para 10 vezes a dívida operacional da empresa, uma dívida muito alta. O caixa, apesar de aumentar um pouco pela questão do follow-on que a empresa fez, ainda assim é um caixa bem complicado também, se a gente olha a questão da dívida, né? A dívida é muito maior que o caixa operacional da empresa, então isso aqui também me deixa bem preocupado nessa questão numérica da empresa, a questão da contabilidade. E isso se reflete, claro, na cotação. A gente vê que a cotação desde 2012 até agora andou meio de lado, né? Não saiu muito daquele patamar de 20, 30 reais a cotação, porque exatamente a empresa não tem crescimento. A empresa começou a crescer, veio a crise, abalou muito a empresa e hoje ela mais ou menos é no mesmo patamar que era há 10 anos atrás, então isso aqui também é bem complicadinho. Uma coisa que a gente tem que destacar para entender sobre a empresa cada vez mais é que o setor que ela atua é muito complicado, né? O setor de aviação é um setor que poucas empresas dão lucro de fato, né? Um setor que ele tem um alto custo para se manter, tem baixa diferenciação, como eu falei. Normalmente quando as pessoas vão escolher viajar, elas vão optar pela empresa que tem um voo mais barato, né? E não a empresa que é melhor, que dá mais conforto. Então isso aqui é uma coisa que tem que destacar bastante, porque quando você tá caro aquela passagem, você troca com uma passagem mais barata de uma concorrência assim. Então basicamente é
tudo igual, normalmente o serviço que a empresa presta, né, de te levar de um lugar ao outro. Isso leva a concorrência, tem que reduzir muito o preço para manter ainda isso viável para a empresa e ela poder vender os voos, né? Acaba que, digamos, ela tinha que vender a passagem a R$1.000, ela acaba tendo que vender a 500, porque a concorrência está cada vez mais abaixando o preço. Uma coisa que tem que destacar do próprio setor de aviação é que, como poucas empresas de fato têm lucro, são porque as empresas elas não focam na questão de levar pessoas para outros lugares. Tem a Emirates, né, que é uma das poucas empresas do setor que dão lucro de fato, porque a Emirates ela faz uma coisa que as outras não fazem. Ela é muito mais focada na questão de transporte de bagagens, de medicamentos, transporte de coisas em vez de transporte de pessoas. Então isso faz a empresa ela tem um custo muito menor, porque ela não tem que lidar tanto com conforto, ar-condicionado, os bancos, ter a aeromoça e várias outras coisas. Ela simplesmente coloca um avião vazio, enche de carga e isso faz a empresa ter um lucro muito mais saudável assim comparado a empresas que focam em levar pessoas para outros lugares. Então é um destaque que talvez a Azul poderia fazer para melhorar cada vez mais o resultado. Ela está tentando focar um pouco nisso, mas ainda é muito pouco comparado com o que ela faz com levar pessoas. Essa questão de levar pessoas, levar bagagem, acho que para mim é a principal diferenciação do setor, que se a empresa quiser de fato melhorar, ela tem que focar um pouco mais de levar bagagens, né? Porque empresas que fazem isso são as poucas empresas que dão lucro de fato no setor. As empresas do setor mais comercial, que levam pessoas, elas têm um prejuízo bem considerável. E assim, se a gente for olhar comparado aqui no Brasil, né, entre a Azul, Gol e Latam, a Azul é a menos pior. Eu nem falo que é a melhor do setor, mas ela é a menos pior, digamos assim, do setor de aviação. Ainda assim é uma empresa que eu não investiria com toda certeza, e se eu fosse dar uma nota para ela, eu daria uma nota 3, nota bem baixa de fato para a empresa. Só não deu uma nota menor ainda porque a empresa ela é a que mais se destaca positivamente no setor em questão de linha, de resultado operacional, em questão de diferenciação também. Muita gente fala bem melhor da Azul do que a concorrência, então por esse fator eu acho que ela é a menos pior e não a melhor do setor de fato. Beleza? Então galera, espero que tenha gostado do vídeo. Deixa aqui no comentário se isso te ajudou de alguma forma a decidir se você investe na empresa ou não investe. Isso vai me ajudar bastante. Também se você tiver algum ponto a destacar sobre a empresa, pode deixar aqui que a gente vai discutir com toda certeza. Espero que tenham gostado. Valeu, até o próximo vídeo.